Bom dia, nós vamos continuar agora com o nosso vídeo de número 7 do mini curso de Biofísica de Membranas e vamos começar aplicando a definição de força difusional a uma situação simples relacionada com a molécula de glicose. E vamos considerar então que nós queremos saber a força difusional que age em 1 mol de glicose, naquele exemplo que nós havíamos dado no vídeo anterior, de uma célula tubular cuja membrana apical separa dois meios com concentrações de glicose 5 milimolar fora da célula e 10 milimolar dentro da célula, no intracelular. Vamos considerar que a espessura da membrana, tipicamente da bicamada lipídica, é 5 vezes 10 a menos 9 metros, ou 5 nanômetros. E o que nós vamos fazer nesse cálculo não é usar essa fórmula que nós descrevemos na aula passada. Essa fórmula ela é matematicamente correta, mais precisa, mais, vamos dizer, rigorosa, mas ela é um pouco difícil de se aplicar em casos práticos. O que nós vamos fazer é utilizar um raciocínio um pouquinho diferente, na mesma linha, evidentemente, mas nós vamos lembrar do fato bastante conhecido da física do colegial, que o trabalho é dado pelo produto de uma força pelo deslocamento. Mas a força pode ser tirada dessa equação como sendo então o trabalho dividido por uma distância ou por um deslocamento. Se a força for uma força difusional, o trabalho vai ser, na forma de energia, a diferença de energia potencial química entre os dois lados do deslocamento que nós vamos efetuar. E esse deslocamento vai ser nada mais do que a distância ou espessura da membrana. Então aqui nós temos a espessura da membrana, aqui nós temos a diferença de potencial químico, que se acontece através dessa espessura. Então daqui nós podemos tirar a força difusional. Essa maneira de analisar, de calcular a força difusional, equivale a esta aqui, mas ela é mais prática, embora ela tenha uma pequena imprecisão que depois nós vamos discutir. Mas do ponto de vista operacional ela funciona muito bem. Então é o que nós vamos fazer nesse caso. E então, voltando à nossa espessura da membrana, 5 nanômetros, e o que nós vamos fazer é calcular a diferença de potencial químico da glicose, que é o ΔMi da glicose, através da membrana apical daquela célula transportadora. Então nós temos aqui a relação entre as concentrações dentro da célula, fora da célula. Vamos fazer o logaritmo neperiano e vamos multiplicar pela constante dos gases, que é o R, pela temperatura 300, e aqui nós vamos ter o logaritmo de 2. Isso nos dá então aquela energia que nós já havíamos calculado no exemplo anterior, 1728 joules por mol. Agora, isso aqui então se refere à diferença de energia livre de 1 mol de glicose através da membrana. Para calcular a força difusional, nós vamos então dividir essa diferença de energia livre pela espessura da membrana, que é o que está sendo feito aqui. 1728, a diferença de energia, dividido pela espessura da membrana em metros. Nós estamos usando o sistema MKS, e isso vai nos dar esse valor aqui, que é o valor no sistema MKS, 3,45 vezes 10 a 11 newton por mol, o que nos dá o surpreendente valor de 35 milhões de toneladas por mol. Então vocês vejam que a força difusional é uma força extremamente grande relativamente ao número de moléculas que nós temos. Alguém pode falar, bom, mas tudo que você calcular para 1 mol, que é um número enorme, 6 vezes 10 a 23, então tudo que for calculado para 1 mol sempre vai dar um número gigantesco. Não é verdade, porque 1 mol de glicose pesa apenas 180 gramas. Isso é um pouco menor do que 35 milhões de toneladas. Isto aqui é aproximadamente
o dobro do peso, por exemplo, de todas as pessoas do Brasil, ou algo desse nível. Eu não me lembro agora a conta exata, eu fiz uma conta, mas é um número extremamente grande. E a próxima aplicação, então, o que a gente mostra com esse cálculo? A primeira coisa é que é possível extrair um número, um parâmetro interessante, que é a força difusional, usando esse formalismo. A segunda coisa que nós aprendemos desse cálculo é que, quando se trata da membrana celular, pelo fato da membrana celular ser uma estrutura extremamente delgada, extremamente fina, nós vamos encontrar forças muito grandes relativas a uma região muito pequena do espaço, que é o interior da membrana celular. Então, isso nos leva a fazer uma reflexão no sentido de que, realmente, as forças que agem na membrana celular, elas são extremamente importantes para a movimentação das moléculas e íons dentro da membrana. Depois nós vamos ver que as forças de natureza elétrica que agem nos íons são da mesma ordem de grandeza. E uma outra aplicação que nós vamos fazer do conceito de força difusional é usando o coeficiente de difusão da glicose. A gente pode procurar na internet, foi o que eu fiz. Então, o coeficiente da difusão da glicose na água é 7 vezes 10 a menos 10 metros por segundo. E o que eu quero saber nesse problema, que nós vamos trabalhar juntos, é a velocidade. Então, inicialmente, eu quero saber a velocidade média com que uma molécula de glicose se movimenta nesta situação que nós temos aqui. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa situação. Aqui é uma membrana de diálise, essa região que vocês estão vendo aqui mais escura, com esse gradiente de concentração, já mostrado na variação de cor. É uma membrana de diálise que tem uma espessura de 50 nanômetros. Desculpe, 50 micrômetros. Então, 50 vezes 10 a menos 6 metros. Do lado esquerdo, nós temos uma solução de glicose 10 milimolar, do lado direito, uma solução 5 milimolar. O que nós queremos saber é a força que age em uma molécula de glicose, e nós sabemos agora que uma molécula sob a ação de uma força, ela vai se movimentar. Qual é a relação entre a força que a molécula sofre e a velocidade com que ela se movimenta nesse meio? Muito bem, a velocidade com que a molécula se movimenta depende da força, mas depende da facilidade com que a molécula se movimenta nesse meio. Essa facilidade de movimento é o termo chamado mobilidade. Então, quanto maior a mobilidade, sob a ação de uma força, a molécula se movimenta com maior velocidade. Quanto menor a mobilidade, sob a ação dessa mesma força, a molécula se movimenta com menor velocidade. Então, nós temos aqui que, inicialmente, nós queremos saber a velocidade e depois o tempo de travessia da molécula de glicose através de uma membrana de diálise com 50 micrômetros de espessura. Eu já descrevi essa membrana, está aqui. E a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a força molar, a força difusional que age em 1 mol, da mesma maneira que nós calculamos logo antes aqui nesse problema. Então, essa força molar são os mesmos 1728 joules por mol, porque eu tenho a mesma diferença, a mesma razão de concentrações de glicose do exemplo da célula transportadora. A diferença nesse caso é que a espessura da membrana de diálise é muito maior do que a espessura da membrana celular. E eu vou dividir pela espessura da membrana de diálise e eu vou ter então essa força de 34,56 vezes 10 a 6 newton, que é evidentemente muito menor do que essa força que nós calculamos aqui, onde a gente tinha 10 a 11 newton. Então, isto aqui é uma força por mol. Mas a força difusional por molécula é a força por mol dividido pelo número de moléculas que existe no mol. Isso aqui é o número de Avogadro. Então, nós temos que a força por molécula é esta força por mol dividido pelo número de Avogadro.
Na realidade, isso aqui está errado, é 10 a 23, mas eu fiz a conta certa. Então, você presta atenção aqui que não é 10 a menos 23, é 10 a 23. E esta aqui é a força que age em uma molécula de glicose, a força difusional que age em uma molécula de glicose, quando essa molécula está no meio dessa membrana que separa duas soluções de glicose com essas concentrações. Uma coisa importante é que na membrana de diálise nós vamos considerar que o meio no qual a molécula se move é praticamente água. O que a membrana faz, nesse caso, é impedir os fluxos de convecção. Isso depois a gente vai discutir. Mas nós vamos considerar que tudo se passa como a glicose estivesse se movendo na água. E isso é muito próximo mesmo, é muito razoável, porque a membrana de diálise tem uma porosidade tão grande que é como se as moléculas de glicose estivessem imersas num banho com água e nada mais. Agora, a mobilidade da molécula de glicose nós podemos tirar daquela equação que nós já vimos discutido na primeira ou segunda aula de biofísica, onde nós expressamos o coeficiente de difusão como sendo o produto da constante de Boltzmann pela temperatura e pela mobilidade. Então daqui nós tiramos que a mobilidade é o coeficiente de difusão dividido por kT. Coeficiente de difusão dividido por K vezes T. A unidade da mobilidade é segundo por quilograma. É uma unidade meio esquisita, mas é essa mesmo. E aqui então nós vamos ter a mobilidade 1,69 vezes 10 a 11 segundos por quilograma. A velocidade é dada pela força vezes a mobilidade. Eu já discuti agora há pouco. Então, quanto maior a mobilidade para uma mesma força, maior a velocidade. Essa é uma velocidade média, naturalmente. Então nós temos aqui que a velocidade vai ser dada pela força, que está aqui, multiplicada pela mobilidade. E aqui então nós obtemos a velocidade 9,7 vezes 10 a menos 6 metros por segundo. Agora fica fácil, porque conhecendo a espessura da membrana e a velocidade, nós podemos calcular o tempo de travessia como sendo, então, a razão entre a espessura da membrana, a distância e a velocidade. Isso nos dá um tempo de travessia de 5,15 segundos. Então vocês vejam que é um tempo razoavelmente pequeno. E nós vamos fazer agora uma outra aplicação. Vamos começar essa aplicação. Vou só introduzir o problema para vocês, que é uma aplicação muito interessante, porque nos prova que tudo isso que nós discutimos aqui é um raciocínio que está correto. Evidentemente eu não teria passado para vocês alguma coisa que não estivesse correta, mas isso eventualmente pode acontecer, ninguém é infalível, mas esse tipo de cálculo que nós vamos fazer abaixo visa fazer uma comparação entre o cálculo do fluxo de glicose utilizando aquela fórmula que nós vimos algum tempo atrás nas primeiras aulas. Vou ver se eu consigo localizar essa fórmula que está aqui nas primeiras aulas. Fluxo é concentração vezes velocidade. Eu até disse que essa fórmula é muito útil. Vamos voltar e vamos então fazer uma análise do fluxo, tentar calcular o fluxo utilizando duas maneiras diferentes, e nós vamos ver que a gente obtém o mesmo valor. Então a primeira é calculando o fluxo sabendo a velocidade vezes a concentração. Agora, um probleminha, uma questão meio chata nesta análise é saber qual concentração nós vamos usar. Então na realidade a gente tem aqui uma concentração de 10 e aqui uma concentração de 5. O mais lógico é usar a concentração média entre 10 e 5, que seria 7,5. E é o que nós vamos fazer aqui. Então, fluxo, velocidade vezes concentração, a velocidade está aqui. Velocidade vezes a concentração média nos dá esse fluxo.
Nós vamos ter que terminar agora, mas nós vamos fazer a segunda parte no próximo vídeo. Muito